autores falam de suas obras. Volto ao programa que já vai na terceira edição. Eu hoje vou dedicar umas palavras à revista Causótica. Não é que eu seja autor desta obra, eu apenas sou o editor da revista Causótica, que veio em circulação há 12 anos. O último número tem na capa a figura de Jorge de Andrade Mota, autor bastante premiado. As razões de o havermos incluído é que ele recentemente fora premiado mais uma vez com um lindo conto. A maioria deles, dos contos de Jorge Mota, são muito trabalhados e muito perfeitos. Daí a razão pelo ter já bastantes prémios. Se mais não tem, é porque ele não concorre devidamente. A revista começa por um texto chamado Abertura. No geral é um texto que o editor subscreve. Nesta abertura é uma análise crítica e apreciativa do que se diz, dos artigos principais. E na abertura são salientados os nomes desses grandes autores que vão escrevendo e vão dando consistência e corpo à revista Causótica. Em primeiro lugar, temos o trabalho do poema Marisa Val. É um lindo poema de caráter surrealista. Marisa Val é uma poeta de São Paulo. Ela escreve muito bem. Talvez vários prêmios já conseguiu. Um deles foi o prêmio Lila Ripoll, dado pela Assembleia Legislativa do Estado. Foi este poema que motivou o nosso encontro na revista Causótica, um poema de sua autoria chamado Rato Galego. De seguida temos outros textos e outros poetas que também foram integrados e que merecem o nome, como João Medel, Nancy Caetano Ramos, Guia Margarida Cassalos e outros. Mas, seguindo a sequência das obras, temos agora um conto muito lindo chamado Ponto no Tempo. É de Alcione Surdica. Alcione é um dos autores mais premiados do Rio Grande do Sul, ou melhor, do Porto Alegre. Numa visita que fizemos ao seu apartamento, um grande apartamento, tem uma sala, uma peça cheia de prêmios e troféus recebidos. Este um ponto no tempo é muito interessante, este conto. Vale a pena lê-lo. Já o título muito nos sugere da tradição clássica. Eu mesmo me pergunto e lhe perguntei, por que um ponto no tempo? Por que este termo um ponto? Ele olhou para mim, não soube explicar devidamente. É que, para quem não está devidamente informado, o termo ponto era tão usado na literatura latina, por exemplo, em Cícero. Ele usa constantemente a metáfora, um ponto do tempo ou um ponto no tempo. Ele explicou, usou-me, criei este título, revelando que não tem conhecimento da literatura clássica, mas as grandes ideias elas vão persistindo. Outro autor que nos aparece aqui em cena chama-se Isabel Camargo. Isabel Camargo recém entrou para a Academia Literária Feminina. Ela escreve muito bem e é poderosa, sobretudo na crónica, na narrativa breve. Aqui tem um capítulo da Bienal, em que ela descreve o que foi a Bienal de São Paulo, mas os textos em que ela brilha mais é o conto e a crónica. Na presente revista, mais adiante, tem páginas dedicadas com contos e com poemas. De seguida vem um caderno dedicado a Jorge de Andrade Mota. Uma das razões porque um autor é incluído na capa são, primeiramente, que seja um bom autor, que tenha algum acontecimento que o valorize. Ora, Jorge Mota tinha
contos, prémios recentes. Por isso ele foi incluído na capa da revista. Mas o autor que inclui na capa da revista também tem de ser o principal atuante do corpo do miolo da revista. Jorge Mota tem no corpo da revista 11 páginas com trabalhos seus e ainda com apreciações sobre a sua obra. Os trabalhos que foram incluídos, um deles chama-se Tentação, outro é Árvore, outro é Conto do Natal. Todos estes contos foram premiados e bem premiados. Uma análise que vem da obra dele intitula-se Conto de Jorge Mota, e este texto é escrito por António Soares, que precisamente é o editor da obra e quem está falando. Analisei a obra dele, sobretudo no aspecto temático, e encontrei razões para dizer que Jorge Mota é um escritor que sabe e marca presença. Um tema raríssimo. Encontrei disto no livro do autor português que se chama O Tema da Santificação. Jorge Mota toca constantemente no tema da santificação. Embora o modo como ele invoca esse tema é a santificação das pessoas, sobretudo elementos femininos e crianças. Ele tem um modo todo especial de qualquer personagem, mesmo que seja árvore ou por elementos da natureza, ele encontra-se de uma forma muito boa, muito macia, muito suave de dizer, e acaba por santificar as próprias pessoas. Só se quiserem um exemplo, o escritor Nelson Fachinelli, já falecido, é muito conhecido entre nós. Ele foi principalmente um líder literário. A ele se deu a fundação do Cafezinho Poético e conseguiu levá-lo a efeito do enquanto viveu. Impôs-se o Cafezinho Poético imposto na cidade. Teve altos e baixos, mas sempre funcionando, pois o Jorge Mota, de vez em quando, aluda este seu amigo, chamado Nelson Fachinelli, mas agora já nos termos seguintes, São Nelson Fachinelli. O Nelson entrou também nas vias da santificação e tornou-se também um dos temas de Jorge de Andrade Mota. Temos de seguida outro autor que também aparece constantemente, quase desde o início. Chama-se Sueli Braga. Sueli Braga é uma autora que reside em Osório. Acho eu que Osório ou Santo Antônio da Patrulha. Ela trabalhou nestas áreas, sobretudo no ensino. E Sueli Braga aparece-nos, sobretudo com crônicas, e gosta muito do poema ilustrado. No presente volume, ela mesmo chega a enviar um poema e um respectivo desenho que eu vou apontar. Sueli Braga. Portanto, ele nas páginas mais ou menos 40 e, por exemplo, aqui não foi colorido o poema de Sueli Braga. Chama-se Linda Manhã de Inverno. Eu supunha que tinha saído em página colorida, mas não saiu. Mesmo assim, é um exemplo dos poemas que ela envia sempre lindamente ilustrados. Sueli Braga é muito forte também na descrição da crônica e do conto. Outro nome que nós destacamos chama-se José Nebel. José Nebel, aliás, uma pessoa bem conhecida em nossos meios pela literatura, principalmente na área filosófica e jurídica. Ele foi juiz e grande professor universitário, hoje aposentado. Ele constantemente lança inclui textos em nossa revista. Aparece aqui com um livro chamado Última Floresta. É um livro que ele lançou. E nós falamos desta obra, não é? Transcrevemos textos dele. É um livro só inclui sonetos. Ele é um dos melhores sonetistas do Porto Alegre. O sonetista fiel à tradição clássica, métrica e tema sempre perfeitos. Temos outros autores que nos apreciam e merecem consideração. Temos uma autora chamada Suzete Silveira Sozinho. Suzete
escreve desde o início. Foi uma das fundadoras da revista Causótica. Continuou sempre, nunca falhou, e no momento presente ela ainda continua com a sua obra. Suzette, apontada, portanto, a última desta lista, à esquerda. Desde o primeiro momento, sempre o mesmo gênero literário, o conto ou então o ensaio literário, a percepção de autoras. Ela, como foi professora de língua portuguesa e de literatura portuguesa, ela permanece fiel à sua temática. Ensaios, portanto, sobre autores mais diversos, e ela domina muito bem esse campo. Ainda temos algumas palavras que vamos referir. O Fernando Catalão, um autor que não é de Porto Alegre, é de Minas Gerais, mas sempre presente há muitos anos, não desde o início, sempre com o ensaio destes estudos que ele faz. Este é Quanto Te Sinto, ele chama ensaio. Este Quanto Te Sinto é um ensaio sobre a sensibilidade, no caso a sensibilidade dele, referida a uma sua filha, portanto muito bem elaborado. Outro autor que nos aparece ainda na obra chama-se José Moreira da Silva. O texto não é bem dele, mas uma reportagem sobre a atuação dele na Academia Sul-Brasileira de Pelotas, que se fez presente, foi muito considerado e homenageado, e a sua ação dele é realçada nesta crónica, não é? Muito bem ilustrada. E finalmente temos um autor, não é dos primeiros, não vem desde a primeira hora, mas aderiu mais tarde, é Mário Feijó. Mário Feijó praticamente, constantemente presente, escreve poemas, e dos poemas e textos também, crônica, a crônica de sentimento. Mas é muito forte, uma vez que é artista, a enviar poemas ilustrados. Neste poema que nós temos aqui, com o título um poema muito esquisito, mas muito bonito, não é? Que a arte dele elaborou hoje no mundo. O título chama-se Ler, refere-se a compras, mas aqui a compras, a ilustrações falam de vários objetos. O poema, que é pequeno e vale a pena ler, é comprar um passaporte com visto permanente para o mundo dos sonhos e da fantasia. Este é o poema e a ilustração estão à vista. Isto, portanto, algumas palavras da nossa revista Causótica, de que a chamei para a minha hora ou para o meu espaço, porque realmente sou editor, mas um editor que escreve muito. Eu, em alguma revista, tive muita participação e continuo, e praticamente editor quase único, que tem de preparar o texto, corrigir o texto, fixar o texto, apoiar os autores. É que está a revista Causótica. Considero a obra como que fosse da minha autoria, mas realmente sou editor dela. Continua em circulação. Convidamos os autores que gostem, queiram, poderão participar, que a revista está aberta a todo colaborador, desde que tenha obras publicadas ou obra de arte difundida. Muito obrigado.